eu nunca estudei inglês. Nunca tinha estudado inglês. Eu não sabia falar nada. Nada. Com a mulher abençoada. Entendeu? Então ali eu já falei, lascou. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Mariano e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês. Bom, gente, mais um vídeo aí nessa série de vídeos sobre o meu intercâmbio. Venho falando com vocês sobre esse meu intercâmbio que eu fiz em 2018, numa série que eu criei aqui no meu canal. Então tem outros vídeos sobre esse assunto, se você não assistiu ainda, vai lá assistir. Mas no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês como que foi o tão esperado dia que eu peguei as minhas malas e fui pra Irlanda, a Ilha Esmeralda. Essa ilha maravilhosa, esse lugar maravilhoso, fazer meu intercâmbio. E ó, teve perrengue, teve muito perrengue, teve, olha, fica aí, fica no vídeo que vocês vão se surpreender. Mas espero que te ajude com os meus erros, aprenda com os meus erros. Ó, mas deu certo, cheguei viva, cheguei inteira. Então, gente, o dia foi 22 de maio de 2018. O tão esperado dia que eu ia fazer minha primeira viagem internacional. Estava me borrando de medo. Assim, medo, acho que medo não definia. Medo não definia o que eu tava sentindo. Transcendia o medo, né? Assim, o medo maior mesmo não era nem do próprio intercâmbio em si, de morar em outro país, era andar de avião. Nunca tinha andado de avião, então pensar que eu ia subir naquele negócio, ó, foi terrível pra mim. Eu acho que os 15 dias antes da sua viagem, 20 dias antes da sua viagem, depois de tudo que você já passou, por tudo que você se planejou, por tudo que você sonhou, orou, enfim, começa assim a chegar o dia, aquilo começa a se concretizar pra você, meu, dá um medo, dá um nervoso, dá dor de barriga, dá tudo que você possa imaginar. Eu até achei que eu fiquei tranquila um bom tempo, né, porque foram muitos meses até chegar, enfim, o dia de eu ir. Mas é punk. Preparem o psicológico aí, porque vocês vão ficar era assim um misto de nervoso e ansiedade por ir, medo de andar de avião, porque eu nunca tinha andado. Quem não tem medo de andar de avião já tem esse plus aí, desse mal você não vai sofrer. Eu tenho um verdadeiro pânico, pavor de voar, então isso pra mim foi um fator assim, que me pegou demais. Não me impediu, graças a Deus, de fazer, mas quase, viu? Quase, porque eu fiquei com muito medo. Tem o fato de você deixar a sua família. Sempre você vai estar naquela expectativa, né? Do que vai acontecer? O que vai acontecer lá, né? Pode ser que você dê certo, pode ser que você, como tantas pessoas que eu conheço, iniciaram com o curso de inglês, depois fizeram faculdade, conseguiram emprego e hoje vivem lá na Irlanda com visto de trabalho. Ou você pode conhecer alguém e vir a namorar, se casar e acabar ficando por lá. Então, tantas coisas podem acontecer. Então, esse adeus que você vai dar para sua família ali, você não sabe por quanto tempo vai ser. Inicialmente, né, como estudante de inglês, você pode ficar num período máximo aí de 2 anos lá. Então, se esse for o seu objetivo e talvez você não tenha como voltar para o Brasil, você já vai aí, né, tá sabendo que você vai ficar 2 anos sem ver a sua família. E isso, gente, já dá um nervosismo, uma tristeza, e você vai entrar aí nesse turbilhão de emoções, isso vai ser normal. Então, pra mim foi bem difícil. Acho que pra mim o mais difícil foi o fato de que eu ia ter que me despedir dos meus familiares e ter que andar de avião. Então, essas duas coisas foram as duas coisas que mais me pegaram, assim, pro lado negativo, me deixando triste e apreensiva. E pro lado positivo, tava eufórica aí também, pensando que, nossa, quantas experiências eu vou viver, eu vou estar na Europa e, nossa, você vai ficar também, assim, super feliz. Então vai ser aquela mistura de emoções aí. Então, um dia antes aí da minha viagem, os meus irmãos dormiram comigo na minha casa, minha sobrinha, o meu cunhado, todos eles foram lá pra minha casa. E a despedida foi bem difícil, gente. Se preparem pra esse momento, porque olha, o coração doeu, o coração apertou muito.
Eu sou uma pessoa que eu sou até um pouco fria com algumas emoções minhas. Eu consigo me segurar bem. Então eu optei por não ter despedidas, não quis que eles me levassem no aeroporto. Porque eu sei que eu ia sofrer demais e que possivelmente talvez eu não entrasse naquele avião. Então, era um dia de semana, era uma terça-feira. Então, a minha irmã e meu irmão, eles iriam trabalhar, minha sobrinha ia pra escola, todo mundo tinha que seguir a vida. Então, a gente dormiu junto, no outro dia eles levantaram, dei aquele abraço, eu firme, eles todos chorosos, eles foram embora, eu desabei chorar. Fiquei muito, muito apreensiva. Mas aí, essas emoções todas você vai passar, despedindo aí dos seus familiares, da sua mãe, do seu pai, das pessoas que você ama, enfim. Despedida, né? E aí fechei com um táxi pra me levar pro aeroporto. E deu tudo certo, cheguei no aeroporto com o tempo certo de antecedência, 4 horas antes, que é o que eles pedem. E, enfim. Tudo certo, chegada no aeroporto, com as malas, passei lá pela imigração, deu tudo certo, estava lá esperando o meu voo. E assim, gente, uma coisa que eu ainda não contei pra vocês é que eu nunca tinha estudado inglês na vida. Tinha esse pequeno detalhe. Eu nunca estudei inglês, nunca tinha estudado inglês. O meu inglês era 0,0000001 do que eu aprendi na escola pública, você sabe? Que além de não exigir muito e de não ensinar muito, também não teve muito da minha vontade aí de aprender, de querer aprender, meu esforço não teve. Achei que nunca ia usar. Então, não me preparei antes, cometi esse erro, porque quando eu decidi ir pra Irlanda, que foi em outubro para novembro de 2017, eu tive aí alguns meses, até maio de 2018, que eu poderia ter o quê? Enfiado a cara nos livros e estudado. Mas estudei? Não estudei. O que eu achei? Eu achei que o Senhor ia baixar a extrema unção lá, me dar o dom de línguas, e quando eu chegasse lá, sei lá, o inglês ia brotar, fluir, eu não sei o que eu pensei, não sei. Aí eu só sei que eu entrei no avião, naquele negócio gigante. Ali eu já tive meu primeiro choque. Porque toda a tripulação, as aeromoças lá, só falavam inglês. Não era uma companhia aérea brasileira. Você entendeu? Então, eu tava em território brasileiro. Eu tava no solo brasileiro ainda. E já tive que falar inglês com a moça. E eu tinha inglês pra falar? Eu sabia falar alguma coisa? Eu não sabia falar nem boa noite. Eu não sabia nem falar quero comer macarrão. Eu não sabia nem falar quero uma água, uma coca. Eu não sabia falar nada. Nada. Com a mulher, com a abençoada. Entendeu? Então ali eu já falei. Lascou. Ali eu já pensei. Algo de errado não está certo. Tipo, ali eu já entrei em pânico. Mas eu me droguei. Confesso, usei drogas, usei medicamentos, entendeu? Eu já tinha tomado um remédio aí pra um calmante. Mas, gente, olha, eu faço tratamento normalmente com psiquiatra, tá? Então tudo com receita médica. Mas pra voar eu tomei um remédio de tarjinha preta, eu tomei um relaxante muscular que acalma e tomei 2 Dramin, que é pra enjoo. Então, esse combo, esse mix de medicamentos me fez simplesmente tombar. Então eu não precisei assim muito aí, enfim, me comunicar. Eu dormi praticamente o voo inteiro, mas graças a Deus eu sentei na janela e os outros 2 rapazes que estavam do meu lado, brasileiros, o cara que estava do meu lado muito gentil, então ele me ajudou. Ele me acordava porque eu praticamente desmaiei, né? Então ele me acordou na hora do jantar. Aí eu falei pra ele o que eu queria e ele pediu pra aeromoça, porque, gente, eu não sabia nem falar assim. Tipo, ela falou, ah, você quer o frango ou quer a lasanha? Eu falei, what? Eu? Eu não quero comer, não. Tipo, né?
E aí eu falei, ele trazia pra mim, ah, você quer lasanha ou você quer frango? Você quer beber alguma coisa? Então ele me ajudou aí a tá, pelo menos ele me ajudou assim a eu me alimentar durante o voo. Aconteceu uma outra coisa também, o terceiro rapaz que estava com a gente, o nariz dele começou a sangrar. E aí eu fiquei super preocupada, eu acho que, sei lá, deve ser algo comum por conta da pressão, enfim. Yeah, misschien wel towels. Yeah. Is it stopping already a little bit? Is it still even bad? Melhora pouquinho já? It's a little bit better. Maybe he can put this in his nose? A gente falou pra tomar só um papel e botar dentro do nariz. É isso. Falou pra tu botar no nariz assim, ó, dentro. Ó, tô querendo botar uma vez no nariz. Agora você vai saber como é, ó. Not me. Essa tá engraçada. O voo pra mim foi tranquilo, tava ali medicada, praticamente dopada, levantei uma vez pra ir no banheiro, me alimentei porque o cara me acordou pra jantar, me acordou pra tomar café da manhã. Então foi tranquilo esse voo pra mim, eu não tive nenhuma crise de pânico, graças a Deus. Foi tranquilo porque eu tava medicada. E não precisei aí gastar muito do meu inglês inexistente, porque o rapaz aí me ajudou com a aeromoça lá, falando que eu queria comer e deu tudo certo. Finalmente cheguei em Amsterdã. Descemos em Amsterdã. E aí na hora que você chega, você já tem que passar pelo quê? Pela imigração. E, gente, eu não sei o que acontece, povo de imigração, povo já mal-humorado, que parece que, assim, não quer estar ali. No meu caso, gente, desculpa se eu estiver ofendendo alguém, mas no meu caso eu não tive sorte. O rapaz, o abençoado rapaz que tava lá na imigração, ele não tava munido da paciência comigo e com os demais. Então, assim, eu já não sabia o idioma. Nunca tinha passado no aeroporto na vida pra fazer, né, essa parte da imigração. Tinha feito ali no Brasil, mas era em português, tava entendendo o que tava falando. Em inglês, não tava entendendo nada. E eu coloquei, você tem que colocar essas coisas em umas caixas, assim, de plástico, que vão passar lá pela, enfim, pelo raio-x deles lá. E eu coloquei o meu notebook junto com a minha bagagem de mão. As malas, as minhas malas mesmo, elas foram despachadas direto, né? Eu não tive que carregá-las lá, nada. Mas a minha mala de mão que tava comigo e o meu notebook, né? Eu tive que passar eles ali pela imigração. Coloquei na caixa a minha mochila, que era a minha mala de mão, e meu notebook. E o cara começou a falar pra mim, não sei o que, não sei o que. Aí eu, o que eu tô fazendo de errado? Né? Não tava entendendo o que ele tava falando. E ele repetiu em inglês a frase lá, já foi perdendo a paciência, falando comigo, ele tava mandando eu fazer algo e eu não tava compreendendo, porque o cara tava mandando eu fazer, entendeu? Eu tava assim, tipo, o quê? O que você quer de mim? E eu falando em português, né, achando que o cara ia entender. Pois esse cara viu que eu não sabia de nada, que eu não tava entendendo o que ele tava falando, ele se irritou, ele foi lá, ele pegou outra caixa, porque a caixa é você que pega, né? Ele pegou outra caixa, socou a caixa na esteira assim, pegou meu notebook e colocou na outra caixa. E aí eu entendi que ele tava falando pra eu pegar outra caixa e tirar meu notebook e colocar o notebook em outra caixa, não junto com a minha mala de mão. Eu tinha inglês pra entender isso? Não. Não tinha inglês pra entender isso. Nada de inglês pra entender isso. Mas, falei, ele ficou irritado. Eu falei, ai, sinto muito, querido. Você vai ficar irritado? Fazer o quê? O que eu posso fazer? Passou minhas coisinhas lá pela imigração. Deu tudo certo, graças ao nosso Senhor bom Jesus. Não tinha nada de errado com a minha mala. Entrei em Amsterdã. Falei, opa, agora é só esperar o próximo voo para Dublin. Fiz aí a minha conexão aí em Amsterdã. O aeroporto de lá é bem bonitinho. Graças a Deus foi bem curtinho. Eu fiquei lá só por 4 horas. Teve pessoas que estavam no mesmo voo que eu, mas teriam que esperar aí por 9 horas pro próximo voo. Então eu tive sorte aí de pegar um voo antes. Então foi uma conexão aí de 4 horinhas que eu conheci o aeroporto, comi,
Estava junto com outros intercambistas brasileiros, porque vai muita gente. Pra Irlanda vai muita gente, o tempo todo vai brasileiro, vai intercambista, vai estudante. Então tava lá com o pessoal brasileiro, então foi super tranquilo. Fui aí pegar o avião pra ir de fato pra Irlanda. Quando eu fui, olhei pro avião e falei, o que é isso? É um aviãozinho menor, esses aviões comerciais, né, gente? É um avião bem menor. Aí já trancou, já fiquei com mais medo, porque eu falei, aquele negócio maior, talvez fosse mais seguro, não sei. Fiquei com medo daquele avião, era da mesma companhia aérea, eu fui pela KLM. Mas estava ainda sob efeito dos tóxicos que eu havia tomado anteriormente, né, gente? Tanto que eu tomei, né? Então eu ainda estava aí sob efeito. Então, o avião, quando ele sai assim do aeroporto, eu percebi que a Irlanda, ela fica à primeira direita de Amsterdã. Porque o avião faz exatamente isso aqui, ó. Tipo, ele vira à direita exatamente, entendeu? Primeira direita, pega a primeira saída à direita pra ir pra Irlanda. Foi assim que ele fez. Então o negócio foi... gente, eu tava me divertindo horrores. Eu olhava lá pra baixo e... nossa, porque tava, né? Drogada, levemente drogada. Então, tava achando tudo lindo, maravilhoso. Teve outro lanchinho lá nesse voo que eu não consegui comer, porque aquela ansiedade e tal, mas era um lanchinho. Foi aí um voo rápido, eu acho de 1 hora e pouquinho. Estava eu chegando finalmente em Dublin. Aterrissei naquela ilha maravilhosa. De lá de cima, assim, já vi aqueles campos verdes, né, o motivo pelo qual que chamam de Ilha da Esmeralda, esse tom verde maravilhoso. E chegou a hora tão temida. Eu tava, como eu disse, com outros intercambistas, estávamos todos nós com o mesmo sentimento de medo, pânico, verdadeiro pânico de passar pela imigração. Porque, né, ali era a imigração que ia olhar os seus papéis, entendeu? É o seu destino final. E se eles ali já encrencassem com alguma coisa, lascou, ferrou. Todo mundo tem medo da imigração. Eu, antes de ir, assisti muito vídeo, muito conteúdo de pessoas falando. Inclusive a Mai e o Edu, que são do canal eDublin, fizeram um vídeo na época, eu assisti, que o Edu, ele foi com passaporte brasileiro, né? Que ele tem um passaporte como nós, do Brasil, obviamente. Mas a Mai, ela tem cidadania italiana. Então ela foi com o passaporte dela europeu. Então eles pegaram filas diferentes pra te mostrar como é. E se você tem um passaporte europeu, você vai para um outro lugar, e passaporte brasileiro você pega uma outra fila. Do europeu, claro, é mais rápida, mas todos você acaba passando pela imigração. Mas a nossa ali, como brasileiro, vai te exigir toda uma documentação. Essa documentação, a sua agência vai estar fornecendo tudo pra você. Então eu apresentei tudo certinho. Como eu não tinha inglês, eu falei, se esse cara me perguntar alguma coisa, ferrou, porque eu não ia entender. Mas eles são muito flexíveis também, porque eles sabem que você não tá indo lá para estudar inglês, então automaticamente, provavelmente, você não saiba inglês. Então eles têm muita paciência, inclusive uns até arriscam falar uma frasezinha ou outra em português, porque vai muito brasileiro para lá, então eles até arriscam de vez em quando a falar um português com você. Mas aí o que eu optei em fazer? Como eu não tenho inglês, não tinha nada de inglês, era inglês, eu peguei tudo que eles podiam pedir e já deixei na mão. Deixei ali, ó. Na hora que chegou a minha vez, primeiro que a fila era gigantesca, né? Aquele negócio ali, o estômago embrulhou, desembrulhou, embrulhou, desembrulhou de novo, e até chegar a minha vez. E chegou a minha vez, eu simplesmente distribuí no guichê assim, ó, todos os papéis. Não esperei ele pedir nada. Já coloquei lá a carta da escola, a carta da acomodação, meu extrato bancário, o meu passaporte, o papel que eu tinha o seguro governamental, toda a documentação já distribuí ali na bancada dele. O cara só foi pegando, perguntou o que eu tava fazendo, se eu ia fazer o curso de inglês, eu respondi que sim. Entendi mais ou menos, né? Eu entendi assim a intenção da pergunta, né? De fato, traduzir a pergunta, não traduzi, não entendi. Mas entendi mais ou menos ali que ele tava perguntando se eu ia estudar inglês, se tava tudo certo. Enfim, pra mim foi super tranquilo. Eles pedem pra você ir pro lado, eles tiram uma foto sua e
pra mim deu super certo. A pessoa que tava antes de mim na fila, que tinha inglês bom até, melhor que o meu, qualquer um era melhor que o meu, ficou, eu passei e a pessoa continuou. Então pra ela ali demorou um pouco mais, talvez tenha feito um pouco mais de perguntas. Pra mim, ele, como acho que eu distribuí tudo ali, não precisou pedir nada, deu tudo certo, entrei em Dublin, entrei finalmente, essa parte tinha vencido. Junto comigo estavam um casal e uma outra moça, que eram da mesma agência que eu e que iriam para a mesma acomodação que eu. E então a gente só esperou o nosso transfer, que no meu pacote aí estava fechado um transfer de chegada lá na Irlanda. Esse cara foi lá com a plaquinha, buscou a gente e nos levou para acomodação. Chegamos são e salvos lá, graças a Deus. Chegamos na acomodação, a acomodação era muito boa. Eu fiquei num quarto compartilhado com outros 2 homens, mas pra mim não foi nenhum problema. Eram 2 rapazes muito gente boa, bacanas. Cheguei lá na primavera pro verão, então os dias eram longos, então assim, 11h30 da noite ainda tava claro. Eu tinha uma amiga lá que já estava fazendo intercâmbio lá, então ela foi encontrar comigo. Então eu mal cheguei, já fui, ela me apresentou o centro todo de Dublin, que é pequenininho ali, pelo menos as principais coisas que nós intercambistas iríamos utilizar. Ela me mostrou. Achei super legal porque era 11h30 da noite, não estava claro. E, enfim, fiquei super encantada com o lugar. Foi realmente, assim, uma sensação maravilhosa quando eu finalmente cheguei lá e pude olhar, sabe, pelos 4 cantos, assim, e falar: meu, eu tô aqui, eu realizei esse meu sonho e vamos lá começar essa jornada. E é isso, gente, esses foram os perrengues, esse foi a minha trajetória aí até de fato chegar, desembarcar lá em Dublin. Recomendo fortemente que vocês aprendam inglês, pelo menos no básico antes de ir, porque, assim, saber pedir uma comida, saber pedir um copo de água, né? Saber o nome da caixa que você tem que pôr seu notebook, enfim, saber pedir uma informação. Já vai aí com o inglês básico, pelo menos, porque, olha, tem muito mais história de perrengue por eu não saber inglês. Eu vou gravar um vídeo contando pra vocês cada uma. Até fingi que era surda, eu fingi pra não ter que falar inglês. Então, olha, aprenda inglês antes de ir. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem me assistido. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.